Salve galera, beleza? Paulão na área com mais um bate-papo aí de informática para concursos públicos, tudo em paz? Estamos aqui hoje continuando o conteúdo do nosso último bate-papo, onde eu comecei a trabalhar com vocês, nós começamos a conversar sobre internet, entramos em rede. Hoje eu continuo rede e vou para segurança. Esse pedaço aqui, por exemplo, eu havia discutido a aula passada. Se você pegar o pedacinho do último vídeo, esses próximos 2 slides aqui, uma breve revisão do último bate-papo nosso, né? Porque nós estávamos discutindo rede. Aí nós fomos lá e discutimos a parte física de rede, né? Na verdade, onde nós temos hub, switch, roteador e tudo mais. Todo aquele processo. Cabo RJ, o cabo par trançado, tem o conector RJ45 e todo aquele processo que envolve que nós vimos no último vídeo lá. Hoje nós vamos seguir daqui em diante, mas eu só queria lembrá-los. Intranet e extranet são 2 tipos de rede que utilizam toda a tecnologia da internet. Os cabeamentos, os RJ45 da vida, os par trançado da vida, fibra ótica, todo aquele processo de hub, switch, roteador que nós discutimos, todo esse fluxo que envolve de provedor de internet, a intranet e a extranet fazem parte. Lembrando, o que é a intranet, Paulão? Recapitulando, ela é uma rede fechada, é uma rede que para eu ter acesso eu preciso estar devidamente cadastrado e habilitado na rede. O que eu não posso esquecer, por exemplo, caso eu esteja em um concurso público, é que, por exemplo, se eu acesso o site de uma instituição financeira, de uma loja de eletrônicos ou de qualquer coisa, até o site da loja eu acesso, chego nele, numa boa. A partir do momento que eu preciso de nome de usuário e senha para acessar o resto do conteúdo, aí eu passo para a parte interna, onde tem um controle de acesso. É a famosa intranet. Perfeito? Para maiores detalhes, veja por gentileza o vídeo do nosso último encontro. E a extranet é quando eu tenho a junção de 2 ou mais intranets conversando. Eu passo a ter um processo de extranet nessa história. Perfeito? Ok? Depois nós conversamos também sobre o Wi-Fi, o Wireless Federation, né? Ou totalmente wireless, quer dizer wireless, sem fio, perfeito? Padrão sem fio. E esse Fi de Federation, de fidelidade, de totalmente sem fio, ok? Virtual Private Network, rede privada virtual, é quando eu passo a ter separado do meu canal uma rede paralela para eu poder navegar normalmente, também muito tranquilo, bate-papo da aula passada, e a Power Line Connection, que é a transmissão de dados por rede elétrica, na verdade, também foi conteúdo. Agora eu quero seguir para um conteúdo novo de hoje, por quê? Para que tudo isso funcione, para que essa internet funcione, para que a minha intranet, extranet, o meu Wi-Fi, a minha VPN, a minha PLC, todo esse tráfego de informações possa funcionar, eu preciso de comandos, eu preciso de uma organização. A internet, assim como qualquer rede, como qualquer computador, ela é extremamente organizada. E quem que me traz essa organização? Quem que me ajuda nesse procedimento todo? Os famosos protocolos que nós temos, ok? Então nós vamos entrar aqui, ó, o que são protocolos? Tecnicamente falando, protocolo é a língua dos computadores, ou seja, uma espécie de idioma que segue normas e padrões determinados, certo? Uma das funções dos protocolos é pegar os dados que serão transmitidos na rede, dividir em pequenos pedaços chamados de pacote, na qual dentro de cada pacote há informações de endereçamento. Vamos falar um linguajar nosso aqui, beleza? Os protocolos são comandos que você passa para a máquina, ok? Cada protocolo executa sua função, sua finalidade. Então, cada protocolo executa exatamente aquilo que se propõe. Então, eu tenho um protocolo para levar informação, protocolo para trazer informação, protocolo de segurança, protocolo para site. Paulão, porque você está me dizendo que cada ordem que eu dou para o meu equipamento é ativada através de um protocolo? Show de bola. Através de um comando de protocolo, tá certo? Nós tínhamos anteriormente o IPv4, hoje nós trabalhamos no padrão IPv6, que é uma... Porque eu tenho que lembrar uma coisa, o que é o IP? Já que eu acabei de falar de IP, né?
Tudo que está conectado a uma rede, nós vimos no nosso último bate-papo que eu tenho um endereço MAC, que é o endereço físico da máquina. Aquele endereço físico de máquina não muda, é o número de chassi dela. Aquele número de chassi de máquina é como se fosse um carro, uma bicicleta, uma moto, tem um número físico de identificação. No segundo momento, eu passo a ter isso de uma forma lógica. E aí eu caio, o primeiro protocolo que eu tenho é o IP, protocolo de identificação. E eu vou encontrar dentro da rede o IP dinâmico e o IP estático, não posso esquecer disso. Dinâmico, como nós já conversamos, é que é um assunto cheio de detalhes, por isso que muitas vezes eu dou essa recapitulada, entendeu? O IP dinâmico ele muda, lembra do restaurante que nós conversamos, das cadeiras, das mesas? Recapitula aí, puxa na mente, usa esse gatilho aí, certo? Então o dinâmico ele altera conforme a rede que eu estiver usando. E o fixo, o estático, ele é de uma rede específica e ele atende aquela rede específica e ele não muda, tá certo? Esse é o mais conhecido, é o mais utilizado entre nós, usuários. Não que os outros não sejam, mas se eu não tenho IP, minha máquina não está na rede. Começa por aí nosso bate-papo. Então, peraí, Paulão, qualquer coisa que esteja conectada a uma rede, automaticamente eu vou ter que ter um IP naquilo? Exatamente. Qualquer item ou situação conectada a uma rede recebe um IP, um protocolo de identificação. Perfeito? Vamos lá. Quais são os IPs mais conhecidos, mais falados, mais comumente usados? Nós temos o IP que eu acabei de falar para você, o DHCP, né? O NTP, Network Time Protocol, TCP, HTTP e o FTP. Claro que existem outras situações, se você olhar no seu material que você recebeu, você vai encontrar outros protocolos, mas eu queria citar assim, os principais, aqueles que estão batendo fortemente em prova neste momento, são basicamente esses caras. Paulão, eu vou fazer um concurso na área de segurança de tecnologia. Eu preciso que você acesse o nosso material lá e busque os outros protocolos para você estudar, beleza? Porque aí você vai fazer um concurso específico, aí é outra história. O IP, como eu te falei, é um protocolo que identifica uma máquina, um equipamento, um site ou conteúdo na rede. Você já percebeu que quando você digita o endereço de um sítio ou de um site, quando você dá Enter, aquele endereço que a gente digita, ele se transforma em um número gigante? Por quê? Porque internamente na rede, ele não é localizado pelo nome do site, ele é localizado pelo número do IP do site, pelo protocolo de identificação do site. Então existe um processo dentro do provedor, existe um carinha chamado DNS, Servidor de Nome e Domínio, e ele faz essa conversão, ok? DHCP oferece configuração dinâmica nos terminais, configuração automática. Quando você vai a uma lanchonete, por exemplo, você pode perceber que estando na lanchonete, automaticamente se você está habilitado na rede do local, você automaticamente é conectado àquela rede Wi-Fi. Ou quando você chega na sua casa, automaticamente você passa a ser conectado àquela rede Wi-Fi. Ou no seu trabalho. E quando você chega em algum lugar e tem uma rede Wi-Fi, eu estou citando rede Wi-Fi porque nós estamos, para simplificar o exemplo, para lembrar. E eu não estou cadastrado, aparece no meu smartphone, existe uma rede aqui, você quer conectar? Aí você pede para conectar e normalmente essa rede vai pedir o quê? Vai pedir para que você digite nome de usuário e senha. E aí você digitou o nome de usuário e senha, então você passa a estar conectado. Mas quem foi que localizou e te habilitou e te forneceu um IP para entrar nesse processo, para ser reconhecido por essa rede, por esse roteador? DHCP, olha lá, o Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuração automática de máquina. Host, H-O-S-T, Host, é um computador ligado em rede, beleza? Host, tá? Então, e aí eu tenho o próximo NTP, Network Time Protocol, protocolo de tempo. É esse tipo de protocolo que é responsável, por exemplo, por acertar a questão de hora, verificar a questão de hora. Quando eu tenho horário de verão e troca o horário ou não troca, antigamente tinha horário de verão, né? Então trocava o horário, chegava na data, ele substituía automaticamente, entendeu? Então quando tinha isso, ou quando você viaja de um estado para outro, você pode perceber que assim que a torre do outro estado te recebe, ela já te passa um horário novo. Ou quando você viaja para fora do país, assim que você entra
na rede local lá, o seu equipamento automaticamente atualiza isso. Então temos um protocolo específico para isso. Paulo, você falou em entregar a torre? Porque o serviço, o nosso caso aqui, o padrão de transmissão, são torres, assim como o telefone tem as torres que você vai passando de uma torre para outra e forma uma rede, a mesma situação acontece no caso da internet, tá certo? TCP, Protocolo de Controle de Tráfego ou Transporte. Você vai encontrar os dois termos em provas, tá certo? Você pode encontrar tanto o termo tráfego, é normal você encontrar o seguinte em concurso, TCP/IP. É extremamente comum aparecer, porque o IP te coloca na rede, o IP te joga na rede e o TCP leva e traz informação, tá certo? Então fique atento em relação a esse assunto para a gente, TCP/IP. São dois protocolos juntos nesse caso aí, tá bom? Fica atento para nós. O HTTP é o protocolo de hipertexto. Quando eu vejo um HTTP, ou minha máquina, né, o meu browser, o meu navegador, encontra um HTTP, ele já sabe que ele vai procurar um site, um sítio, né? E ele já sabe que dali para frente vem o endereço de alguma coisa para ele pesquisar na rede. E o FTP é um protocolo de transferência de arquivo. Através do FTP nós transferimos conteúdo, nós enviamos e recebemos arquivo. Perfeito? Ok? Então, lembre-se de uma coisa importante. Todos os comandos que um computador recebe dentro de uma rede, eles são transmitidos à máquina através de protocolos. Esses protocolos, cada um executa simplesmente a sua função. Tá? Deixa eu só pular para o próximo slide aqui. Olha só isso aqui. A nossa rede, software, a parte software, a parte lógica da rede, é dividida em camadas, aplicação, transporte, internet e rede e acesso à rede. Então, quais são os protocolos de aplicação? Os protocolos que executam funções. Quais alguns desses protocolos para que nós possamos mentalizar? HTTP, né? HTTPS, muito cuidado quando você encontrar HTTPS. Eu vejo em provas de concurso eles dizerem assim, os sites HTTPS são sites totalmente seguros. Gente, eu falei isso no nosso último bate-papo e vou repetir. Não existe absolutamente nada 100% seguro na rede. A partir do momento que você está em uma rede, não existe 100% de segurança, ok? Mas eu fui lá no site, então olhe lá no site, ele é 99,9% seguro. Né? Eu até brinco muitas vezes em sala de aula com o pessoal, né? Às vezes tem o casal de namorado lá, fala pra mim, seu namorado é 99,9% fiel. Aí vocês já entenderam o clima que eu crio. Claro que é uma brincadeira, mas ilustra o fato de que não é 100%. Então qualquer pergunta de segurança de informação que te garantia segurança em cima de um conteúdo, já fique esperto, tá bom? Então a camada de aplicação são os comandos, são os protocolos que realmente executam atividades. O HTTP, o HTTPS nós já conversamos, o FTP, o Telnet e o SSH são protocolos de acesso remoto, tá? São protocolos que vão trabalhar com acesso. O que é acesso remoto? Acesso à distância. Mas, Paulão, hoje nós temos outros aplicativos, nós temos aplicativos ótimos para isso, e eu concordo plenamente com você. Não vou discutir isso contigo, mas eu preciso tomar um cuidado muito grande. Em concursos, o edital do concurso não abre leque para ficar discutindo aplicativos e como eles funcionam. Então eu tenho que ir em cima ali, rede e tal, direitinho. Então esses caras são usados para acesso remoto. Quando eu uso um webmail, o que é um webmail? www, um hotmail, um gmail da vida, através do meu navegador, eu uso um webmail. Então eu acesso as minhas contas de e-mail e faço a navegação que me for necessária. Lembrando sempre que uma coisa que é extremamente comum em concurso e cai bastante é o conceito de virtualizar conteúdo. Salvar o conteúdo na rede, salvar na nuvem esse conteúdo. Mas como assim, Paulão, salvar na rede ou salvar na nuvem esse conteúdo? Você tem que ficar atento, porque quando nós temos, por exemplo, o Hotmail. No Hotmail, o que eu tenho de virtual? Eu tenho um pedaço chamado OneDrive. O OneDrive são 5 GB,
que a Microsoft libera para o usuário do Hotmail de forma livre, grátis. Então é um pendrive virtual. Ah, mas onde eu acesso isso? Bom, quando você acessa o seu Hotmail, tem lá dentro das opções dele a opção OneDrive. Se você não quer usar aquilo ali, você pode abrir seu Windows 10 e lá no seu Windows 10 você dá um Windows E. O Windows é aquela janelinha do Windows e você vai abrir o Windows Explorer e lá você vai encontrar nas opções de pasta o OneDrive, eu falei Open, ó, o OneDrive. E aí você acessa o OneDrive e está disponibilizado. Se você estiver trabalhando com o Google, eu tenho lá o Google Drive também. O Google Drive traz, por enquanto, 15 GB grátis. Por que eu falo por enquanto? Porque como esses serviços são grátis, eles podem colocar mais ou menos memória conforme a necessidade. Paulo, eu posso comprar mais memória? Claro que você pode comprar mais memória. Não se esqueça que isso é um pendrive virtual. Isso te dá uma condição de memória de armazenamento em nuvem e deixa teu conteúdo muito mais seguro. Ah, mas é mais seguro salvar na internet ou salvar na máquina? Depende do que você navega, né? Se você é o tipo de cara que clica em todo link que aparece, visita todo o site sem confiança que tem, qualquer link que você está acessando, realmente é complicado a segurança do seu equipamento, perfeito? Se você é um cara que tem um nível de cuidado razoável, não sai clicando em tudo que aparece pela frente, você pode armazenar. Mas dentro de uma condição normal, dentro de uma condição de igualdade de condições, o armazenamento virtual é melhor, tá? O nível de segurança é maior. Até porque uma máquina pode ser roubada, pode queimar HD, posso queimar memória, enfim, eu tenho várias situações que me traz a opção de perder informação, tá certo? Então a camada, e ali eu tenho SMTP, POP3 e IMAP. Eu acabei de falar para você que eu tenho webmail, que me permite virtualizar o OneDrive ou o Google Drive e tudo mais. Muitas empresas e muitas pessoas usam o Outlook, né? O gerenciador de e-mails, que nós já conversamos que é uma ferramenta fantástica, porque ele tem calendário, secretária eletrônica, ele tem agenda de atividades, e-mail e todo um processo de controle extremamente importante. Se você habilitar o Outlook para trabalhar no seu equipamento, muito provavelmente você vai ter que habilitar 2 desses 3 protocolos que eu falei por último. SMTP, POP3 ou IMAP. 2 desses 3 caras com certeza você vai ter que falar. E por quê? O SMTP ele é usado no Outlook, no gerenciador de e-mails, como protocolo de transporte de mensagem de saída. Então é ele que quando eu clico no botão enviar, é ele que faz o disparo das mensagens para mim. Perfeito? O POP3 e o IMAP, ambos têm a mesma finalidade, que é baixar informação na minha máquina. Ir até o provedor e baixar essas informações para mim. Lembre-se de um detalhe importante, que eu vou te falar agora. Você só vai habilitar um desses 2 caras, ou o POP3 ou o IMAP. Qual a diferença? O POP3 baixa tudo para a tua máquina. Quando você habilitar seu Outlook, configurar seu e-mail e habilitar o e-mail, ele vai lá e puxa todas as mensagens para a tua máquina, joga tudo no seu computador, não fica cópia na nuvem. E o IMAP, ele faz esse mesmo processo, mas deixa uma cópia na nuvem. Então o IMAP é mais interessante para você trabalhar. Ah, Paulão, mas eu uso um jeito no Outlook disso. Não, desculpa. Nós estamos discutindo os protocolos. Existem formas de você fazer o Outlook automaticamente manter uma cópia na nuvem. Show de bola. A questão aqui é o que o protocolo faz. Se eu estiver em um concurso público, o que esse protocolo faz, Paulão? Esse protocolo faz isso aqui, ó. O SMTP envia as mensagens. O POP3 baixa tudo na tua máquina, joga tudo, não vai ter cópia na nuvem. E o IMAP faz o mesmo serviço do POP3, mas deixa uma cópia lá. Percebeu? Ok? Perfeito? Essa é a camada de aplicação. A camada de transporte trabalha com TCP e UDP. O mais utilizado, sem sombra de dúvidas, é o protocolo de controle de transporte ou transmissão, ou tráfego, que é o TCP. Tá certo? Porque ele controla o fluxo que está indo e ele controla a banda de dados. Então, quando as informações saem e chegam no destino, ele verifica. Eu mandei tantos pacotes, tantos lotes de armazenamento, chegaram quantos lá, em que condições. Então, eu tenho esse controle aí.
Perfeito? Ok? E o UDP ele é menos seguro, mas ele acaba sendo mais rápido, porque ele não faz esse controle não, ele manda embora, tá? Então ele acaba sendo menos utilizado. E internet e rede tem o IP e o ICMP, identificação, nós já conversamos basicamente sobre o IP, que é o que realmente vai cair para você. E acesso à rede, DSL, Wi-Fi. O Wi-Fi é a rede sem fio, e a Ethernet é a rede cabeada. Então, quando ele fala em Ethernet, ele está se referindo basicamente à rede cabeada. Sempre lembrando aqui que nós estamos nos preparando para concursos públicos. Eu não vou aqui discutir contigo situações de tipo de rede, se essa é melhor, se aquela é melhor, se essa é pior. Não, isso não cai em prova. Beleza? Isso não cai em prova. Ele vai perguntar o que é isso? Isso é isso. Ele não vai te perguntar em momento algum se a rede A é melhor que a rede B, ou que a rede B, o tipo de transmissão de dados, ok? Esse tipo de situação, porque depende de uma série de coisas, um tipo de resposta desse. Mas ele pode te perguntar o que é o Wi-Fi, a DSL, né, que a gente usa a rede cabeada e tal, e o Ethernet. Tem dois protocolos aqui que eu queria bater um papo rapidinho contigo, já começa a cair um pouquinho para a área de segurança, são esses caras aqui, ó. Protocolo de segurança para rede Wi-Fi. Quando você tem, por exemplo, a maioria de nós acaba tendo em casa os nossos roteadores, né? Para nossa rede Wi-Fi. Muitas casas também, as pessoas têm a rede Wi-Fi, mas devido ao fato de ter muita interferência, muito concreto, muito armado, né? Ferro armado, o sinal começa a comprometer muito. E aí as pessoas compram aqueles repetidores, né? Repetidor, para quem não conhece, ele parece um aparelhinho que tem em sensor de alarme de casa. E esse sensorzinho, ele recebe o sinal que está enfraquecendo do seu roteador e amplia ele. Se liga na tomada, qualquer usuário compra e conecta numa tomada de energia elétrica, ele é encontrado pelo seu roteador, você mesmo configura de uma forma muito simples. Então ele recebe um sinal que está fraco e propaga esse sinal de uma forma forte. Toda vez que a gente fala isso, nós temos que habilitar também os processos de criptografia da rede. Os processos que envolvem a criptografia da rede, a segurança da minha rede. Eu não posso deixar, por exemplo, eu vejo muitas pessoas comprarem um roteador na internet, enfim, qualquer lugar, a pessoa chega em casa, liga lá o roteador, sem fio, e ele propaga sinal, e a pessoa fica feliz da vida, funcionou, tá tudo certo. Ela não configurou a segurança do equipamento, ela não configurou a parte de criptografia da máquina, ou seja, o aparelho está aberto o sinal para ela, para o vizinho da frente, do fundo, do lado, para quem passa na rua. Claro, depende da área de abrangência. Nunca se esqueça que um roteador, a área de abrangência dele é como se fosse um guarda-chuvas. Então ele vai abrindo em volta dele como se fosse um guarda-chuva ali. Então ele tem uma área de abrangência limitada, mas se você colocar numa parede que faz divisa, por exemplo, você entendeu a situação. Aí é importante você olhar embaixo do seu roteador. Lá tem um número de identificação, você digita no navegador, tem também uma senha, você digita e você entra no painel de configuração do seu roteador. Uma vez estando no painel de configuração do seu roteador, você pode mexer na questão de segurança do seu roteador. E dois protocolos bastante indicados hoje em dia, né, para esse tipo de segurança é o WEP e o WPA2 ou 802.11. Olha só, o WEP foi o primeiro protocolo de criptografia lançado para a rede sem fio. É um sistema de criptografia adotado pelo padrão I802.11. Ele utiliza uma senha compartilhada para criptografar os dados e funciona de forma estática, além de fornecer apenas um controle de acesso e de privacidade, ok? Tá. Preste atenção por gentileza. O WPA2 é considerado a versão final, o WPA. A principal diferença entre o WPA e o WPA2 é a forma como qual ele criptografa os dados. Enquanto o WPA utiliza um padrão de criptografia, o WPA2 utiliza um outro tipo de padrão, isso não se preocupa, tá? O algoritmo AES é consideravelmente mais pesado, por conta disso as placas mais antigas não suportam PA2, nem como firmware atualizado. Firmware quer dizer o hardware atualizado. Esses detalhes aqui, se você for prestar um concurso, especificamente na área técnica de tecnologia, você vai ter que conhecer o que é o padrão AES, o TCAIP, você vai ter que conhecer.
Para nós, que vamos fazer concurso que vai cair, vamos dizer, a informática dentro, né? Como eles colocam nos editais, eu dou risada no jeito que eles colocam lá. Como é que eles colocam, Igor, nos editais lá? Conhecimentos básicos, né? Noções de informática. E aí, dentro de noções de informática, ele pergunta sobre criptografia, assinatura digital e protocolos, né? Isso é conhecimentos básicos em informática? Tire suas conclusões, né? É complicado, o edital de informática é muito complicado, mas eu só preciso que você saiba que quando eu vou falar em segurança para roteador, eu tenho dois protocolos de segurança que são usados, o WEP e o WPA2 ou 802.11i, certo? Esses padrões, e aí depois a gente pode discutir a questão de qual é mais seguro ou menos seguro, eles criptografam a informação. E o que é isso? É pegar a informação, transformar em código, mandar, chegar na outra ponta, decodificar. Mas depois nós vamos falar sobre isso, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês especificamente sobre itens de segurança, que tem caído muito em concurso isso. Tem batido muito em provas esses itens de segurança. Então eu peço a você aí um carinho especial com isso aí, tá certo? Inclusive já está disponibilizado no site um folhetinho para que você possa dar uma lida nesse conteúdo aí, tá? Ok? O que nós temos aqui? Para começo de conversa, nós temos os golpes de internet. Paulão, tá difícil eu dar uma enxergada na paçoca aqui, então peraí que eu vou dar uma força para você. Olha aqui, ó, pronto, isso aqui, ó. Furto de identidade. O que é isso ali? O furto de identidade é pelo qual o ato, qual a pessoa tenta se passar por outra, atribuindo uma falsa identidade como objeto de obter vantagens indevidas. Esse furto de identidade, a gente acaba vendo muito, acontece nesses trotes telefônicos, onde a pessoa liga, né? Fala, sequestraram lá fulano de tal, e aí geralmente é um bandido se fazendo passar por uma vítima de, entre aspas, um sequestro relâmpago, algo nesse sentido, né? Como nós vamos encontrar isso em concurso público? Furto de identidade. Então, furto de identidade é quando é o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-lhe uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas. Alguns casos de furto de identidade podem ser considerados como crime de fé pública, tipificados como falsa identidade. Hoje nós sabemos que esse tipo de crime acontece muito, né? Via telefone, e é uma situação que infelizmente as pessoas ainda caem bastante. É triste, mas é real, né? Por mais que a gente instrua e bate um papo e fala, acontece ainda. Fraude de antecipação de recursos, né? A fraude de antecipação de recursos é aquela na qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum benefício. Eu já cansei de receber telefone dizendo que eu havia ganhado carros em sorteio e que eu deveria pagar o frete. E aí eles pediam R$990 de frete, R$1.200 de frete, R$2.500 de frete para o carro vir. E eu falava para os caras, tudo bem, quando o carro chegar na porta da minha casa, eu pago o frete. Não, mas o senhor tem que pagar antes. Como nós vamos saber se o senhor vai pagar? Eu falei, do mesmo jeito que eu vou saber que você vai entregar o carro. Você entendeu? Eles tentam te induzir ao erro. E aí, brasileiro é interessante, né, gente? Os caras tentam levar vantagem em tudo. E a gente, na ânsia de ganhar o carro lá, sei lá, o cara nem comprou nada, mas vai que deu, né? Deu a sorte de tropeçar no pé dele, ele vai lá e deposita. E a gente ri, mas isso acontece com mais frequência do que nós pensamos. E é algo complicado, né? Principalmente as pessoas menos esclarecidas, elas têm uma condição de cair nesse tipo de golpe muito fácil até, né? Então é importante tomar cuidado. O nome disso é fraude de antecipação de recursos, ok? Depois nós temos o phishing. Phishing ou phishing scam é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos. Deixa eu só te explicar uma coisa. Phishing vem de um termo, uma tradução assim a grosso modo como pescaria, beleza? E você vai encontrar em concurso como phishing scam. Veja bem,
Spam é e-mail de propaganda indesejada. Então eu não quero receber o e-mail, mas eu recebo. O nome disso é spam, beleza? Spam, propaganda indesejada. Ah, mas o spam pode me levar? Pode, o spam pode, eu vou clicando lá, pode. Esse é spam, com P de propaganda. Scam, com C, é um e-mail falso que vai te trazer um link para um site falso. Perfeito? Você percebeu a situação? Entre o spam com P de propaganda e o scam com C de crime? Então eu tenho ali phishing, que é o site falso. Mas Paulo, como assim, cara, cair em site falso? Como é que funciona isso? O cara te manda um e-mail com uma promoção extremamente vantajosa e eles montam um site falso de lojas famosas, obviamente. Você vê lá o logotipo da loja, você fala, é confiável, porque são empresas confiáveis. Você clica no link, achando que está sendo direcionado ao site da loja para efetuar a compra. Você quer aproveitar a oportunidade. E ali você é levado a um site falso, onde você digita seus dados de cartão de crédito, e efetua a compra. E é normal. E daí 15 dias você vai perceber que você não vai receber nada, não tem dados de rastreamento, não tem nada para você saber. E aí você foi vítima de um phishing, de um site falso. E é extremamente raro quando você consegue rastrear uma quadrilha dessa. Ah, Paulo, mas e se eu receber um e-mail de uma promoção de uma loja que eu me interessar, então eu não posso acessar? Não. Se o e-mail for de uma loja interessada, de uma loja que te convém, vá ao site da loja, beleza? E procure o produto lá no site da loja. Evite ao máximo clicar nesses links que nós recebemos. Eu não estou dizendo que toda vez que vem uma propaganda de uma loja, aquilo ali é um scam. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma forma comum de hackers e crackers trabalharem usar esse tipo de artifício. É isso que eu estou te passando. Nem toda vez que você receber uma propaganda dessa, vai ser um conteúdo falso. Mas é assim que eles agem. Então, phishing é um site falso. Ele joga o site falso na rede, solta as propagandas e quem cair, caiu. É como se fosse literalmente uma pescaria. Falou? Ok? Farming. Farming é um tipo específico de phishing que envolve a redireção de navegação do usuário para sites falsos por meio da alteração no serviço de DNS, servidor de nome e domínio. Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado de forma transparente para uma página falsa. Aqui eu tenho um ataque mais complexo, um ataque mais pesado. Nós conversamos outro dia sobre DNS, servidor de nome e domínio. O servidor de nome e domínio, o que ele faz na verdade? Ele está dentro do provedor, que é a empresa que me fornece sinal, e ele, olha só, servidor de nome e domínio. Eu vou lá e digito na minha máquina o endereço que eu quero, legescursos.com.br, beleza? Daí eu vou para o provedor, eu sou levado ao provedor, e dentro dele tem esse DNS, que transforma o nome do site que eu estou digitando no número de identificação dele. Então acontece essa transformação do nome do site para o número do site. E é este número de site IP que vai ser localizado na rede. E aí eu vou achar o site. No caso do farming, o cracker, ele ataca o DNS, ele ataca o provedor, ele não ataca a minha máquina, a sua máquina, as nossas máquinas. Eles atacam o provedor. E lá ele muda o número do site dentro do DNS. Então, quando a sua solicitação chega lá, ao invés de ir para o site certo, ele te direcionou para um site falso. E aí, só se você tiver muito feeling para sacar que você está em um site falso e não ser vítima, né, de mais um golpe, perfeito? Então, esse tipo de golpe, onde existe a modificação de endereço no provedor, é um golpe extremamente complexo de acontecer, mas existe. O nome dele é farming, ok? Perfeito? E o último é o hoax, é boato, é uma mensagem que possui um conteúdo alarmante ou falso, que geralmente tem como remetente ou aponta como autor alguma instituição, tal.
Muitas vezes a gente recebe mensagens de pessoas doentes e no texto diz que se você compartilhar aquela mensagem X vezes, aquelas empresas vão ajudar financeiramente aquela pessoa, pagar um tratamento daquela pessoa. Você sabe, você há de convir comigo que empresas sérias não vão fazer uma propaganda desse jeito. Perfeito? Não vão vincular a sua imagem desse jeito. Elas vão lá e ajudam. Entendeu? Ah, mas eu já vi um caso. Não estou dizendo que não exista. Ah, mas eu já vi a empresa X lá e fez isso. Beleza, eu não estou dizendo que não exista. Entendeu? Boas ideias e pessoas. O que eu estou dizendo para você é que quando isso é fake, essa situação é falsa, nós chamamos de hoax, que é o famoso boato. Tá certo? Então, esses tipos de golpes na internet acontecem com muita frequência. Nós somos um dos países do mundo com a maior quantidade de golpes na internet que existe, tentativa de golpe, desculpa. Então, vale ressaltar e vale ficar atento a isso. Perfeito? Depois, nós temos ataques. Já é outra história. Golpe é uma coisa, ataque é outra. Vamos lá. Falsificação de e-mail. Olá, o que é falsificação de e-mail? Falsificação de e-mail ou e-mail spoofing. E-mail spoofing é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. Olha só, você percebeu a situação? Você já recebeu aqueles e-mails onde... Nós já tivemos casos de alunos que fizeram pagamento de inscrição de concurso público através da internet, emitiu a inscrição, fez o pagamento e saiu a lista de alunos e não estava cadastrado, não havia feito a matrícula. E aí a aluna teve sorte, ajudaram lá e ela entrou em contato com a prestadora e a prestadora aceitou a inscrição dela, mesmo ela tendo sido vítima de uma falsificação de e-mail. Muitas vezes isso acontece, eles modificam o código de barra. Então, você sabe que o e-mail vem para a tua máquina desmontado, e ele é montado no seu equipamento, os encaixes. E aí os caras fazem o quê? Eles invadem a máquina da vítima e deixam dentro da máquina da vítima um programinha que quando chega qualquer boleto, ele troca só o código de barra. Então, todos os dados do boleto estão perfeitos e o código de barra dele não. Então, esse é um tipo de ataque chamado de falsificação de e-mail. E aí a vítima... Ah, Paulo, como é que eu vou me prevenir, me cuidar? Gente, nunca clique em sites duvidosos, nunca clique em links que vocês não conhecem. É esse tipo de situação. Perfeito? Interceptação de tráfego. Ali, ó. Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas chamados sniffers. Interceptação de dados é quando você está monitorando o conteúdo que está trafegando na rede. Normalmente isso acontece em espionagem ou dentro da própria empresa quando ela está fazendo uma auditoria, por exemplo. Ela pode, não estou dizendo que todas fazem isso, por favor, não vamos também generalizar. Mas são situações que acontecem. Quando eu quero interceptar as informações da minha empresa para saber o que está trafegando na minha rede, eu posso usar essas técnicas aqui de interpretação de tráfego, tá certo? E quando acontece uma espionagem de informação, eu invado a rede dos caras e também uso. Esse termo para concurso é o famoso sniffing, tá? Então cuidado com esses nomes que eu estou te passando, perfeito? O força bruta. É um ataque de força bruta ou brute force, consiste em adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário, e aí o cara vai ficar digitando até ele acertar. Você sabe que cartões de crédito, por exemplo, tem um limite mínimo para você errar a senha, justamente para evitar esse tipo de ataque chamado de força bruta. Ok? Então bastante cautela nessas situações aí. Eu sempre falo para as pessoas alguns cuidados assim, isso não cai em concurso, apenas uma sugestão. Muitas vezes nós estamos na rua e a gente vai, no nosso cartão atrás tem o código eletrônico dele, a verificação eletrônica dele, que são geralmente 3 ou 4 dígitos, dependendo da bandeira que você usa. E ali, os caras filmam a frente do seu cartão, com o número do cartão, o nome completo, e aí ele vira de uma forma muito rápida e filma aquele número. Então, o que eu sugiro sempre às pessoas?
pega um pedacinho pequeno de fita isolante, cola ali em cima daquela numeração. Ou raspa aquele número, não deixe ele visível. Você pode pegar o seu cartão de crédito, que no verso dele tem um código de identificação para você fazer transações eletrônicas. Geralmente são 3 ou 4 dígitos, tá certo? Uma fita isolante, alguma coisa que você consiga tampar aquilo, mas não deixe visível. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá então. Desfiguração de página. Desfiguração de página, ou deface, ou pichação, é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo de uma página. Esse deface que você está lendo aqui, ó, essa pichação, é quando um hacker é uma coisa, cracker é outra. Quando envolver grana, nós chamamos de cracker, beleza? Quando envolve informação, conteúdo, são os hackers, perfeito? Então, o que acontece aqui nesse deface, nessa pichação? O cara invade um site e coloca lá uma notícia falsa, uma foto falsa, enfim, esse tipo de situação acontece bastante. Que é invasão de site e alteração de conteúdo. Então, bastante cuidado. Eu sempre falo o seguinte, hoje é importante você ter acesso a informações confiáveis. Não acredite em uma única fonte de informação. Sempre tenha 2, 3 fontes de informação para que você possa se certificar que aquilo, né, realmente aconteceu ou está acontecendo, tá certo? E o último aqui o último tipo de ataque é negação de serviço ou DDoS. Espera aí, Paulão. O que é negação de serviço, velho? Eu vou te explicar mais ou menos para você como funciona esse processo. O hacker, ele manda e-mail para várias pessoas de forma aleatória, tá? Beleza? Paulão, como é que os caras conseguem e-mail das pessoas assim tão fácil? Gente, tem tantas formas que os caras conseguem e-mails. Eu vou te dar uma forma lícita, tá? Não tem nada de errado não, mas a gente muitas vezes participa dessas promoções de fim de ano, sorteando carro, sorteando moto, essas coisas. E lá no cupom que você preenche tem nome, telefone, e-mail, não é não? CPF, tem todas, né? Tudo ali. E aí, quando termina essas promoções aí, as empresas que fazem essas promoções, elas vendem esses cupons para empresas de mala direta. E aí o pessoal pega todos aqueles cupons, claro que não os repetidos, né? E faz um banco de dados, cadastra nome, telefone, endereço, e-mail, cadastra tudo aquilo ali. Então eles passam a ter as informações nossas para trabalhar. E aí eles sabem a tua profissão, sabem o seu CPF, o seu RG, o seu nome, o seu endereço, o seu e-mail. E aí eles vendem essas informações conforme os clientes. Até aí não é nada ilegal, você forneceu os seus dados lá no cupom, tanto é que sempre tem alguma coisa pra gente preencher lá. Não tem nada de errado nisso aí, tá, gente? Por favor, não vamos, né? Mas é esse o processo que acontece. E também não estou dizendo que toda empresa faz isso. Estou dizendo que uma das formas que possivelmente as empresas conquistam essas informações é através disso. Não tem nada de errado e deixo claro aqui que não são todas as empresas que fazem promoções que fazem isso. Tem empresas que fazem promoção e fica para ela lá o cupom, numa boa. Não tem nada de ilegal nessa história, beleza? Ok? Mas aí o cara de alguma forma conseguiu os seus dados. De um jeito ou de outro ele conseguiu os seus dados aí. Que não necessariamente do jeito que eu te expliquei, que deixo claro isso. E aí ele pega e manda lá 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000 e-mails para esse banco de dados que ele tem. E nesses e-mails tem lá, clique aqui, fotos nossas, clique aqui, ouça a música, clique aqui no link e leia tal informação. Essas coisas que a gente sabe que vem nesse tipo de e-mail, né? E uma vez que você clica, não vai te abrir nada, e aí você acha estranho que não abriu nada, ele instalou um programinha boot na sua máquina, ele instalou um programa robô na sua máquina. Então esse programinha robô fica embutido no seu equipamento, ele fica lá encrustinhado na tua máquina lá, esse programinha robô. E o que acontece com esse programinha robô? A partir desse momento, o hacker ele passa a ter, de certa forma, um controle remoto sobre sua máquina. Então esse hacker vai lá e ele tem dessas máquinas que são chamadas de máquinas zumbi, porque elas passam a fazer as coisas sem o dono saber, beleza? Então o hacker determina que no dia tal hora, todas essas máquinas vão ficar solicitando informação para o servidor da Legis, beleza? E tal. Então, tal dia, tal hora,
Todas aquelas máquinas onde as pessoas clicaram nos links lá e baixou o programinha boot, elas vão ter que solicitar ao mesmo tempo para o servidor da Legis aqui informações. Então elas começam a solicitar. E o servidor não vai aguentar trabalhar com esse fluxo de informação. O que acontece? O servidor cai. É um processo de autodefesa, sabe? Quem tem disjuntor de chuveiro em casa lembra, né? Que antigamente caiu o disjuntor na hora do banho. É uma delícia aquilo quando cai. Ainda mais quando tem shampoo nos olhos, é a visão do inferno aquilo. E aí caía aquilo ali. Por quê? Não é uma situação de segurança. Então, o hacker determina que tal dia e tal hora, todas as máquinas que clicaram lá e foram infectadas e bababá, que estão sendo controladas, passem a fazer solicitação de informação. Elas vão solicitar. E aí eu tenho 1.000 máquinas, 2.000 máquinas pedindo para o mesmo servidor ao mesmo tempo a mesma informação, o servidor não suporta. E aí o que o servidor faz? Ele desconecta, ele desliga, ele corta sinal. É uma forma de segurança dele. Isso é chamado de DDoS ou negação de serviço. Tá aqui, ó. Negação de serviço ou DDoS é uma técnica pela qual um ataque utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um conjunto ou uma rede conectada à internet, quando utiliza de forma coordenada e distribuída, ou seja, quando um conjunto de computadores é utilizado no ataque, recebe o nome de negação de serviço distribuído ou DDoS. Perfeito? Esse é um dos tipos de ataque que mais ocorre no Brasil hoje, o famoso DDoS. Resumindo, através de um ataque DDoS, você não vai roubar nada do cara, você só derruba a rede dele. Essa é a graça, derrubar a rede do outro. Ok? Perfeito? Vou andando aqui então, gente. Vamos andando. Aqui nós temos códigos maliciosos, os famosos malwares, né? Que são malwares, códigos maliciosos ali, olha lá. Código malicioso malwares são programas especialmente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em computador. Algumas dessas diversas formas como códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador. Então, códigos maliciosos não são necessariamente vírus. São programas que têm como função entrar na máquina da vítima e tentar danificar, tá certo? É uma situação. Olha abaixo. Vírus é um programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ativos. Mas, Paulão, beleza. Então o vírus é um programa que eu coloco na minha máquina, eu clico para ativar, sabe aqueles lá? Foto nossa, foto de não sei o que, foto de não sei quem, arquivo PDF, ouça música, aquelas coisas que a gente clica lá. Pô, mas até nisso os caras inventam. Então eu posso ser infectado por um vírus, que é um programa ou pedaço de programa que se infiltra na máquina com a única finalidade de danificar a minha. Então eles vão atacar o sistema operacional. Ele não vai ficar atacando Word, Excel, PowerPoint, ele não tem essa finalidade. Porque se ele atacar o Word, ele não danifica o sistema, ele danifica o Word. E geralmente o vírus quer danificar o sistema operacional. Perfeito? Mais perigoso que o vírus, mais problemático que o vírus, nós temos o verme, que é o worm, que está ali embaixo. Ó. O worm é um programa de computador capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Então, o verme é um tipo de vírus autônomo ou automático. Você irá encontrar nas provas esse conceito, vírus autônomo ou automático. É um tipo de vírus que se propaga automaticamente. Então, se eu tenho um pendrive e eu espetar esse pendrive na minha máquina, automaticamente, e eu tiver infectado por um verme, ele automaticamente joga a cópia dele para a minha máquina, e se minha máquina fizer parte de uma LAN, uma rede local, ela vai começar a mandar cópia desse vírus para as outras máquinas. Então o verme é um vírus de alto poder de destruição. Um verme, ele é automático ou autônomo. Automático e autônomo por quê? Porque ele não precisa da ação do ser humano. Uma vez que ele bate na rede e ele começa a se propagar, ele faz o estrago sozinho. Então, muito cuidado nas provas com a questão de vírus autônomo ou automático. É o famoso verme ou worm que está ali. Beleza?
Depois nós temos aqui, ó, boot e bootnet. Boot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permite que ele seja controlado remotamente. É o que eu acabei de falar para você do DDoS. Aquele programa robô, aquele aplicativo robô que o hacker manda e você abriu e infectou sua máquina, é o famoso boot. Bootnet é a rede formada por máquinas infectadas por boot. Tá ali, ó. Possui processo de infecção e propagação similar ao verme, ou seja, capaz de propagar, tal. Então, boot é o programa que vai infectar a tua máquina e vai permitir acesso remoto a um hacker, por exemplo. Bootnet é uma rede de máquinas que estão infectadas. Perfeito? Por esses programas boot aí, tá? Vou caminhando aqui, gente. Backdoor, o famoso porta dos fundos. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da invasão de serviços criados e modificados por esse fim. Olha só, backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor, ou seja, o invasor invadiu sua máquina, ele está no seu equipamento e ele deixa esse programa invadido ali, aberto ali, para que ele possa retornar pela porta dos fundos. Porta dos fundos que a gente fala é mecanismo de segurança, tá? É quando ele invade, por exemplo, ele quebra portas do firewall, que é a parede de fogo, que é o sistema de segurança da máquina, um dos sistemas, e ele deixa uma porta aberta. Por isso que a gente fala a entrada, ele volta pelo sistema, ele entra pelos fundos novamente, tá ok? Por isso esse termo backdoor, tá? Então, peraí, Paulão, o backdoor, ele é usado basicamente quando a máquina já foi invadida e o cara deixa lá dentro um programa que permita que ele retorne a máquina. É essa a situação do backdoor. Falou? Cavalo de Troia, ou Trojan Horse, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Tá certinho. Cavalo de Troia, ou Trojan Horse, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa funções. Algumas prestadoras não consideram o Cavalo de Troia como vírus e tratam ele como software malicioso. Outras tratam ele como vírus. Por quê? Porque quando ele bate no antivírus... Porque, Paulão, peraí, eu estou na minha casa lá tranquilo, meu antivírus grita que achou um cavalo de Troia. Então, o que é um cavalo de Troia? Se você lembrar a história do cavalo de Troia, você vai lembrar que lá no filme Troia, dentro dele tinha uma situação. Então, quando o seu sistema de segurança encontra um cavalo de Troia, ele automaticamente sabe que ali dentro vai ter um vírus ou um software de espionagem qualquer. Por isso que quando o seu sistema de segurança detecta um cavalo de Troia, ele te alerta. Então é comum em concursos ele chamar o cavalo de Troia de vírus, beleza, vai naquela. E se ele falar que é um programa malicioso, mas e se tiver as duas questões na mesma prova? Aí você vai ter recurso. Aí depende da formulação dela, do contexto de cada uma, obviamente, mas você vai ter recurso. Tá? E o cavalo de Troia, então, pode ser chamado também de software malicioso, porque dentro dele tem um vírus que vai tentar infectar minha máquina. Beleza? Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de um código malicioso em um computador. Esse rootkit, ele é um camuflador. Ele esconde na máquina da vítima, ele usa uma máscara para esconder na máquina da vítima programas de invasão. Bastante utilizado também, tá certo? Então, bastante cuidado com esse termo rootkit. Tá ali, ó. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor dentro da máquina do cara, tá? A finalidade dele é camuflar dentro da máquina da vítima um software invasor. Paulão, mas eu preciso ter um sistema de segurança para isso? Eu vou chegar lá. Perfeito? Vou andando aqui. Criptografia foi um conteúdo que nós já conversamos. Se você puxar na memória, a criptografia nada mais do que eu pegar a informação, transformar essa informação em código e enviar pela rede. E depois decodificar essa informação e trazê-la novamente, tá certo? Então nós temos aqui, ó, deixa eu ampliar novamente para que você possa ler comigo.
A criptografia é considerada como a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código. É um dos principais mecanismos de segurança que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso de internet. Eu sempre brinco em sala de aula que quem tem namorado é casado sabe o que eu estou falando. Minha esposa, do jeito que ela olha para mim, eu já sei que a casa caiu. É uma transmissão criptografada que deu rolo. Aquilo ali é criptografia pura, te deixa em pânico. Não é assim que funciona, né? Não. Aquele que tem a mãe aí, por exemplo, você olha para a mãe e fala, aconteceu alguma coisa, ela fala, depois a gente conversa, você já gela. É uma informação criptografada dizendo para você, a casa caiu. É basicamente assim que funciona a criptografia. É uma informação transformada em código, certo? E o que nós temos aqui nessa história? Criptografia de chave simétrica e criptografia de chave assimétrica. Vamos ver o que é isso? Criptografia de chave simétrica, também chamada de criptografia de chave secreta ou única. Utiliza a mesma chave tanto para codificar quanto para decodificar informações, sendo usada principalmente para garantir a confidencialidade dos dados. Casos nos quais a informação é codificada e decodificada por uma mesma pessoa e não há necessidade de compartilhamento de chave. Vamos criar um paralelo bem simples aqui? Um HTTPS, um site HTTPS, é um site criptografado. O site vem para a tua máquina codificado, você trabalha, digita, modifica, faz o que você quiser no site e você devolve essa informação. Só que antes de ir embora, o site pega essa informação, codifica e aí ele manda embora. Então isso é o que nós chamamos de criptografia simétrica, simetria, igual. Ao mesmo jeito que a informação é decodificada para vir, ela é decodificada para voltar. É um padrão basicamente utilizado por HTTPS. Ah, tem outras, Paulão, tem outras formas de usar HTTPS? Tem outras formas. Eu estou dizendo aqui para a gente entender de uma forma muito simples e ter um gatilho para lembrar durante a prova, certo? Simétrica. O mesmo processo que codifica a informação e recebo, eu trabalho e ele vai automaticamente embora codificado também. Então, se alguém interceptar essa informação no meio do caminho, é extremamente complexo decodificar isso aí, tá certo? Me dá um nível de segurança grande. Criptografia de chave assimétrica, também conhecida como chave pública. Ela tem chave pública e chave privada. Deixa eu acabar de ler aqui. Utiliza duas chaves, uma chave pública que pode ser livremente divulgada e uma chave privada que deve ser mantida em segredo por seu dono. Quando a informação é codificada em uma das chaves, somente a outra chave pode dar. Eu vou dar um exemplo bastante simples para vocês, para nós podermos entender. Eu sou uma empresa e você entra em contato comigo dizendo eu quero mandar um arquivo criptografado para você, Paulão. Mas eu preciso que você me mande a sua chave pública de criptografia. O que é essa chave pública? É o código em que eu uso para trabalhar com arquivo codificado. Eu te mando esse arquivinho de chave pública, é um arquivo codificado. Você recebe esse arquivinho codificado. Você vai lá no seu arquivo e criptografa ele usando a chave pública. Por isso que chama chave pública, qualquer pessoa tem acesso. Se a informação é sua, é você que vai fechar a informação para mim, então você tem acesso a ela. Então a criptografia de chave pública, eu vou lá onde eu quero e puxo. Uma vez que eu fechei esse arquivo, uma vez que eu finalizei esse arquivo, somente quem tem a chave privada vai decodificar. Então eu peguei lá, busquei a chave pública da empresa do cara, codifiquei o meu arquivo, criptografei o meu arquivo com a chave pública. Paulão, esqueci de pôr um negócio ali, cara, uma informação ali eu precisava colocar, e aí? E aí você criou um grande problema, porque você vai ter que descartar esse arquivo, porque quem tem a chave privada é só o dono lá. Perfeito? Você vai ter que descartar esse arquivo e fazer de novo. Obviamente, quando você criptografa um arquivo, ele mantém o original e ele cria uma cópia dele criptografada. Então, você descarta essa cópia criptografada, volta para o seu original e faz tudo de novo. Porque uma vez fechado, só quem tem a chave privada consegue decodificar. Tá certo? Então, essa criptografia de chaves assimétricas diferentes, ela tem chave pública e chave privada.
A chave pública qualquer pessoa tem acesso, beleza? Para mexer à vontade. A chave privada, só o dono tem acesso, então qualquer pessoa pega essa chave pública, cria o arquivo que quiser e codifica para mandar para o cara. Uma vez que mandou, só o cara consegue abrir o arquivo, perfeito? E no último caso aqui nós temos um código hash. Uma função de resumo é um método criptografado quando aplicado sobre uma informação. O código hash é o seguinte, eu vou mandar para você um arquivo criptografado, beleza? Paralelo a ele é criado um arquivo usando códigos matemáticos, usando esse arquivo como origem. Então eu tenho o meu arquivo original criptografado e paralelo a ele é criado um arquivo usando código matemático. Chega no destino, eu vou comparar este arquivo criptografado com o arquivo hash, com o resumo hash. Se os dois tiverem iguais, beleza, não sofreu nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de alteração. Se um tiver diferente do outro, para tudo que eu quero descer. Então, eu mandei para você o arquivo criptografado junto com o resumo hash. Chegou lá, o próprio sistema, quando vai fazer isso, é o sistema que faz, não sou eu, é o sistema que faz. Ele fala, ô Paulo, na boa, o código hash está diferente do arquivo recebido. Eu sei que houve uma invasão ou uma tentativa de invasão no meio do caminho e o arquivo está corrompido, ele perde validade. Então, esse arquivo hash, esse código hash é mais ou menos como um código para verificar a integridade do arquivo. Então, ele é automaticamente criado aqui na origem, junto quando eu faço a criptografia com a chave pública, e mando ele junto com o arquivo, ele automaticamente vai junto. Chega no destino, eles são comparados. Se tiver tudo ok, sistema liberado, normalmente. Se um tiver diferente do outro, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Houve uma provável tentativa de invasão ou até uma modificação de conteúdo. Perfeito? Ok? Vamos lá. Depois nós temos, deixa eu ver aqui quem. Ó, assinatura digital. Nós já conversamos assinatura digital, se você buscar na memória, lá no Word. Nós tínhamos assinatura digital. Você lembra disso? O que a assinatura digital faz? Na verdade, eu vou até a uma autoridade certificadora e nessa autoridade certificadora eu tenho lá os arquivos digitais. E eu puxo esses arquivos digitais, eu compro, na verdade, essa assinatura digital. Então, vamos retomar o conteúdo. Eu vou até a AC, autoridade certificadora, e compro uma assinatura digital. Eu recebo um arquivinho criptografado. Quando eu quiser assinar um documento meu, eu vou lá e uso. O próprio Word, por exemplo, me permite fazer assinatura digital, dentre outras funções. Esse arquivo vai ser validado pela autoridade certificadora. Então, eu fui lá, baixei, comprei a assinatura, tenho meu documento, assinei digitalmente e mandei embora. Chegou no destino, automaticamente quando o arquivo chega lá, o sistema do destinatário fala, o arquivo está assinado, beleza. Eu vou lá na autoridade certificadora que o Paulo comprou a assinatura, verificar se o Paulo é o Paulo, se o Paulo é íntegro, se está tudo certo. Se tiver tudo certo, então aquele documento está validado. Esse tipo de assinatura digital, gente, ela faz o mesmo serviço da assinatura que nós fazemos no cartório aqui, que é validar um documento juridicamente falando. Eu vou lá no cartório, assino lá um documento, um recibo, uma declaração, qualquer coisa, reconheço firma e aquele papel passa a ter validade jurídica. A assinatura digital faz exatamente a mesma coisa, me leva para este mesmo conceito. Beleza? Então, bastante atenção nessa questão da assinatura digital. Repito, eu vou até a AC, compro uma assinatura digital. Esse arquivinho, essa compra que eu faço, vale por um período de tempo. Assino o meu documento, beleza? Mando embora. Quando o destinatário recebe aquele arquivo, qual é a garantia que ele tem? Que garantia ele tem, que ele vai ter juridicamente falando? O sistema dele vai entrar em contato com a AC, a autoridade certificadora, e ele vai receber como carimbo, não dá para ter um carimbo real, obviamente, ele vai receber um certificado digital. E esse certificado digital seria o carimbo no documento, dizendo que o documento é válido. E a partir desse momento, aquele documento que eu mandei para ele por internet tem validade jurídica comum, como qualquer outro documento cheio de carimbo que eu teria num cartório qualquer.
Perfeito? Então a assinatura digital, ela basicamente recria dentro da internet o mesmo processo que eu teria num cartório aqui, reconhecendo firma. O mesmo que você faz num cartório reconhecendo firma aqui, acontece dentro da internet, com uma diferença monstruosa, né, gente? Eu posso estar aqui numa região do país e validar um documento meu a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros da distância, sem problema algum, por internet, sem precisar pegar um carro, reconhecer firma e levar lá, ou buscar. Perfeito? Essa é a grande vantagem disso. E a garantia que o cara recebe de que o que eu mandei é um documento válido, a garantia que ele vai receber é um certificado digital. Beleza? Beleza, vamos lá. Aqui nós temos alguns tipos de situações que eu gostaria de deixar claro para vocês, o que são hackers e os tipos de hackers, né? Ó, hackers são pessoas com alto conhecimento de informática que utilizam-se de tal situação para invadir sites ou sistemas com o intuito de modificarem ferramentas ou mesmo alterar alguma imagem em um site. Muitos confundem hacker com cracker, que na verdade é um invasor que tem como finalidade trabalhar de forma ilegal, ou seja, criando situações para enganar usuários ou mesmo roubar. Se você estiver no concurso e a pergunta for sobre roubo, cracker. Invadiu o site, mudou foto, mexeu no conteúdo, bababá, hacker. Beleza? Não mistura esses caras aí não nas provas que é BO, hein? E aí nós temos os tipos de hacker aqui, né? O White, por exemplo, que é um hacker que trabalha só na área de segurança, para proteger. O Grey, que é um tipo, ele é meio que um mercenário, né? Vamos dizer assim. E o Black, que trabalha só de forma ilegal. Então, se vocês tiverem um concurso, tem alguns tipos aqui, o Lambert, o Newby, mais. Basicamente, tem o White, que é o hacker que trabalha em segurança de informação. O Grey, que ele é um mercenário, um tipo de hacker mercenário. E o Black, que trabalha só fora da lei. Beleza? Ok? Vou andando aqui então. Esse material vai estar disponível para vocês depois aí no site, para vocês poderem fazer o download dele, beleza? A diferença entre criptografia, assinatura digital e certificação. Isso aqui é uma das coisas que eu mais ouço perguntas em provas. O que eu mais ouço em prova perguntando é sobre isso aqui, gente. A diferença entre criptografia, assinatura digital e certificação. E eu tentei colocar aqui de uma forma muito simples. Criptografia significa uma informação codificada. Show? Assinatura digital é um código matemático que tem como finalidade dar integridade e autenticidade a um arquivo, torna ele legal. Essa assinatura garante que o arquivo não foi alterado, além de confirmar remetente do mesmo. Certificação digital é um documento digital que comprova que uma assinatura digital é verdadeira e que, consequentemente, pertence a tal pessoa. Eu te falei, o certificado digital é o carimbo que nós teríamos no presencial para validar aquela informação. Perfeito? E aí, para fechar essa bagunça aqui, tem esse kit aqui, esse kit coisa ruim aqui, ó. Antivírus, firewall e anti-spyware. Porque eu só falei de coisa ruim hoje, fala a verdade. Fala sério. Não é não? Eu falei agora, só faltou discutir casamento, não é não? Só de coisa, morar com a sogra. Hoje foi só lambada no pé da orelha só. Então, voltando à situação, software de segurança. O que eu tenho para defender a máquina? O que eu tenho? Água benta? Crucifixo, lá, vou pular crucifixo em máquina, assim diz, vela de 7 dias, alho debaixo do teclado, o que você vai pôr? Uma foto da sua sogra no gabinete? Não, você quer defender a máquina, não quer explodir aqui. Tá. Antivírus, vou deixar uma situação muito, muito tranquila. Quando a gente fala em antivírus, a gente tem que tomar um cuidado clássico, porque muitas vezes nós usamos antivírus grátis e são excelentes, tá? Só que eles têm a única finalidade de ser antivírus, mais nada. E se eu, por exemplo, mas Paulão, antivírus, o que é demais? Eu vou te explicar. Quando eu falo em antivírus na situação de software de segurança, quando você compra um antivírus, você compra todo um pacote de segurança para a sua máquina. O antivírus ele vai tentar detectar e tentar eliminar vírus, ponto final. Tentar detectar e tentar eliminar vírus, ponto final. Beleza? Tentar, detectar e tentar eliminar. O firewall, a tradução de firewall seria parede de fogo.
O firewall é uma proteção, é um sistema de proteção contra invasão. Tá? Então ele bloqueia a invasão da máquina. Ele só permite que seja acessado o meu equipamento por programas autorizados e que saia a informação por programas autorizados. É o que nós chamamos, são as famosas portas. Eu vou abrindo porta no firewall, porta no firewall, porta. Por quê? Firewall é como se fosse uma muralha e cada aplicativo abre uma porta para poder sair e entrar. Por isso a gente chama de porta. Lembra do backdoor, de porta dos fundos lá, né? Volta pelos fundos, alguma coisa nesse sentido. A tradução não ficou, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendeu? Aí eu tenho o anti-spyware, que é o terceiro tipo de aplicativo que tem como finalidade tentar detectar e bloquear softwares de espionagem. Porque um software de espionagem, ele não é um vírus, ele é um aplicativo que está no teu equipamento com a finalidade de espionar você. Então, peraí, Paulão, você está dizendo que o ideal é eu ter um pacote de segurança na minha máquina e não só um antivírus grátis? Exato. É importante que você tenha um pacote que te traga esse tripé antivírus, que normalmente nós usamos os grátis, são ótimos, mas junto a eles um sistema de proteção contra a invasão e um programa contra a espionagem. Por isso que eu sempre sugiro em sala de aula, principalmente para quem usa equipamento para movimentação financeira, para comprar por internet, ou seja, você tem os seus dados no equipamento, seja smartphone, gabinete, notebook, o que for. Tente, na medida do possível, ter um pacote de antivírus pago, porque o pacote te oferece todo esse conjunto de segurança. Entendeu? E nós precisamos. Então, o antivírus grátis que nós usamos na maioria dos casos, ele é perfeito como antivírus. Ponto. Se tiver atualizado também, porque se você deixar o antivírus desatualizado na máquina, ele não vale de nada. Beleza? E aí a gente passa para firewall e anti-spyware. Perfeito? Ok? Galera, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para tomar aquele caldo de cana com rapadura e na volta nós vamos trabalhar algumas questões que na verdade são as questões que a gente consegue ter uma visão melhor disso. Falou? Vamos lá? 5 minutinhos para tomar um rabo de galo. Vamos embora. E aí, gente, beleza? Deu tempo de comer aquela rabada, como é que é? Aquela polenta, tudo certinho aí? Tudo coisa light. Perfeito? Evita tomate, alface, que isso tem agrotóxico. Bacon não tem agrotóxico, calabresa não tem agrotóxico, então siga a minha dieta que você vai bem. Vai bem. Mas, voltando aqui, galera. Vocês sabem que eu acho extremamente importante essas questões, né? As perguntas que a gente traz. Porque elas te dão uma visão daquilo que realmente vai cair na prova para vocês, para nós. Então eu sempre procuro fazer isso aqui para a gente entender como as perguntas vêm, porque né, aí tem um sentido você estar estudando aquilo. Por exemplo, vamos pegar essa pergunta aqui. O comando inspecionar do Google Chrome e o comando inspecionar elemento do Firefox fazem respectivamente o quê? Mas peraí, Paulo, o que é comando inspecionar? Esses comandos permitem que eu veja o código-fonte da página. Permite que eu veja como essa página foi escrita na linguagem dela. Então, o que eles vão fazer? Aqui, ambos mostram o código-fonte. Eu consigo abrir a linguagem que ela foi programada para eu ver como ela está programada, o que tem dentro dela, se ela está me direcionando alguma coisa para algum lugar, todo esse procedimento ela me traz. Por isso é extremamente importante esse comando inspecionar aí, beleza? Vou andando aqui. Esse site, esse PowerPoint vai ser liberado para vocês e depois vocês podem puxar. Olha isso. O usuário A recebeu uma mensagem de correio eletrônico de B e encaminhou a C e D. O usuário C respondeu clicando na opção de responder a todos. O total de mensagens relativas a essa troca de e-mails na caixa de entrada de cada um é qual? Jesus. Isso com 4 horas de prova, você lê uma pergunta dessa, você responde a qualquer coisa e vai embora. Você não quer mais saber de nada. Você já está entregue. Mas não, eu preciso passar no concurso, então eu vou ficar. O usuário A recebeu uma mensagem de correio eletrônico de B e encaminhou a C e D. Tá, então o usuário A tinha uma mensagem. O usuário C respondeu clicando na opção responder a todos, então ele respondeu para o A também.
O total de mensagens relativas à troca. Eu estou fazendo só o A. O A recebeu e depois ele foi respondido. Então o A tem que ter duas. Ele recebeu a primeira mensagem e depois o cara respondeu para ele. Então o A tem duas. B recebeu. É isso? Recebeu a mensagem de correio eletrônico. Não, ele recebeu. Não. O B não recebeu nada. Foi o B que mandou. E encaminhou a C e D. O usuário C respondeu clicando a todos. Ele não mandou para o B. O B vai estar zerado. Porque o B mandou para o A. E o A fez a transferência. Então o B tem que estar zerado. Ó, opção A. C, uma. O usuário C, ele recebeu a mensagem, respondeu. C deu uma. E o D recebeu e depois foi respondido. Realmente. Questão A. Essa é a questão correta. Depois que você baixar esse PowerPoint, faz ele aí para você ver. Faz ele no canhotinho ali. Você vai lembrar dessa história aí. Que loucura isso, fala sério. Vamos ver o negócio. Olha isso aqui. Uma pergunta flashback. Essa eu fiz questão de trazer. Fala a verdade. Fala que não deu saudade agora. Para você que não assistiu a aula de Excel, falou, não, essa é a visão do inferno, não vou assistir, não vou pular isso. Aí você olha para isso, você já imaginou? Se você está em um concurso e sabe que com uma pergunta a mais que você acerta, você está aprovado e a pergunta que vem é uma dessa? Fala sério, você não sabe se beija a sua sogra, se chora, não, se lambe a cerca elétrica, você não sabe o que faz. No Microsoft Excel, o usuário selecionou a célula D1 e digitou tal situação. Tá. Sabe-se que os valores de B1 e B3 são respectivamente 2 e 5. Beleza. Então a primeira parte é a pergunta, 2 é maior que 5? Não. Então eu pulo o primeiro ponto e vírgula e vou para o segundo ponto e vírgula. E o segundo ponto e vírgula está escrito B1 multiplicado por B3, que seria 2 vezes 5. 10. Sem medo de ser feliz. Beleza? Você viu como é importante lembrar que a função C tem 2 pontos e vírgula que são cruciais para separar a pergunta, o lado sim da resposta e o lado não? Lembre-se disso. Vamos lá. Na rede mundial de computadores, internet, os serviços de comunicação e de informação são disponibilizados por meio de endereços de links com formatos padronizados. Um exemplo de formato de endereço válido é http não, HTML não, HTML www, não vou cair nessa, porque não é HTML, é HTTP. Se você caiu nessa C, cuidado, porque não é ela. HTML é uma linguagem de programação, a resposta certa tem que ser a D de dado. https, meusite.org. Deixa eu ver. Ah lá. Você viu a C? Se o cara não estiver atento na C, só saudade. Cuidado. Vamos lá. É responsável pela configuração dinâmica, configuração automática, lembra que eu falei agora há pouco? De endereços de IP em uma rede de computadores, ou seja, atribui automaticamente o endereço IP quando o computador é inicializado ou conectado a uma rede de computadores. O trecho textual acima se refere a, falamos isso hoje, SMTP é o protocolo de saída de mensagem, IMAP é o protocolo de recepção de mensagem, HTTP é o protocolo de hipertexto. DNS é aquele servidor que transforma nome de site em número. A resposta, DHCP, é responsável pela configuração automática, dinâmica, de endereços IP em uma rede de computadores. Show de bola. Vamos lá. Em muitas empresas, para se conectar à internet a partir de uma rede interna, se faz necessário configurar nas opções de rede ou no seu browser a conexão com um servidor intermediário. Esse servidor administra as requisições para a internet e os procedimentos de segurança sobre elas. Como é conhecido esse servidor? Bom, eu não sei o nome do servidor, beleza? Mas eu sei o que não é. DNS, você já sabe que não é, porque ele transforma o nome do site no número.
Aqui está falando em muitas empresas para se conectar à internet a partir de uma rede interna, então é conexão de rede com rede. Se faz necessário configurar nas opções de rede ou no browser a conexão de um servidor intermediário. Esse servidor administra as requisições para a internet e os procedimentos de segurança sobre ela. Então eu tenho um servidor, tenho uma internet, um servidor local e um servidor no meio que faz a administração dessa informação. Não é o DNS porque ele é lá no provedor, nós já cansamos de falar sobre isso. FTP é um protocolo de transferência de arquivo, nós cansamos de discutir. Backup é cópia de segurança, não tem nada a ver com isso. Proxy. O proxy ele funciona como um tradutor, ele traduz a informação. Lembra que cada rede tem o seu IP? Cada rede tem o seu idioma? O proxy fica justamente no meio disso, fazendo esse meio de campo entre as redes. Ele traduz a informação de um IP para o outro e vice-versa. Então, o servidor que faz esse processo de meio de campo é o proxy. Beleza? Você vê, muitas vezes você não vai saber a resposta certa, mas você vai saber as erradas. E isso te ajuda muito numa prova. Por exemplo, essa questão, DNS nós tínhamos conversado, FTP nós tínhamos conversado, backup, sobrou só proxy. Beleza? Olha só. Além da integração das informações propriamente ditas por meio do funcionamento harmônico das funções empresariais, é preciso estabelecer a integração dos recursos computacionais disponíveis na organização. Como resposta a essa necessidade, surgiram várias opções de comunicação e compartilhamento de dados. Um grupo de computadores interligados por meio de cabos, localizados em determinada área geográfica, permitindo que um computador use recurso de todos os outros na presença de um software gerenciador, está associado com maior intensidade a ideia de que uma rede local, uma internet intranet, uma rede cliente-servidor. Não, se eu tenho uma rede de computadores conversando de forma local, tá ali, ó. Com resposta, em cidades surgiram várias opções de comunicação de compartilhamento de dados, um grupo de computadores interligados por meio de dados localizados em determinada área geográfica, rede local. Aí, ó, normal, gente. A pergunta, ela automaticamente vai se explicando. Esse é o tipo de pergunta que eu gostaria que você desse uma lida com muito carinho dela, tá? Os protocolos que podem ser utilizados pelos correios eletrônicos para envio e recebimento de mensagens de e-mail são... Puxa, eu falei isso hoje com vocês. Vamos lá. SMTP é saída, IMAP é entrada. HTTP da B não é. POP e IMAP fazem a mesma coisa. IMAP e POP fazem a mesma coisa. IMAP e FTP, resposta A. Certo? Protocolo de transporte de mensagem de saída e o IMAP que faz a recepção. Vamos nessa. Um usuário, ao acessar a página de uma instituição bancária, percebeu que a página em questão era falsa. Uma réplica quase que perfeita do site oficial da instituição. Essa falsa página visava capturar os dados particulares do usuário, como o nome do usuário e senha. Essa técnica, muito comum atualmente, é conhecida como phishing scan. Falamos nisso hoje sobre site falso. Redondinha. Trouxe para nós aquilo que nós discutimos hoje sobre site falso. Redondinha. Verdadeira. A página da Receita Federal esteve fora do ar por 2 dias, segundo notícia do jornal O Globo. De acordo com investigações, este inconveniente foi causado por um vírus chamado BlockZ, que uma vez alojado em um micro desprotegido de um usuário da rede, enviou vários pedidos ao computador servidor da Receita, congestionando, impedindo de funcionar corretamente. Isso fez com que muitos internautas não conseguissem acessar o site. Esse tipo de ação é conhecido como negação de serviço. Gente, esse é o tipo de pergunta que é importante você ler e ler de novo, porque ela é autoexplicativa. Ela é show para você lembrar o que é um DDoS, ou negação de serviço. Certo? Esse é aquele tipo de resumo. Isso não é uma pergunta, isso é um resumo. Muito bom isso aí. Ao abrirmos o Microsoft Outlook Express Webmail através do site provedor, é bastante comum o recebimento de uma enxurrada de mensagens não solicitadas, que teimam em chegar em nossa caixa inbox. Estes e-mails indesejados são chamados de spams e são enviados para os usuários pelos spammers. Apesar de aparentemente inofensivos, é através de spam
que muitos usuários desatentos podem ser vítimas de trojan, spyware, backdoor e até mesmo phishing. Outra pergunta autoexplicativa. Gosto desse tipo de pergunta, gente, porque a hora que você for estudar, fica fácil de mentalizar as respostas. Claro, é exatamente verdadeira essa questão aí. Endereço IP é uma sequência numérica que permite identificar um computador em uma rede. Existem dois tipos de IP, estáticos e dinâmicos. Caso da utilização de endereços IP dinâmicos, é possível que mais de uma máquina possua o mesmo endereço nesta rede. Eu posso ter mais de uma máquina com o mesmo endereço? Lembra que nós conversamos de jeito nenhum? Na mesma rede, não posso ter duas máquinas com o mesmo IP na mesma rede, em hipótese alguma. Na mesma rede, eu não posso ter duas máquinas com o mesmo IP. Como que o roteador, o switch, vai gerenciar isso? Se eu tiver duas máquinas com o mesmo número, vem uma informação e manda para quem? Manda para as duas, tenta a sorte? O próprio sistema já não permite que eu coloque duas máquinas com o mesmo IP na mesma rede. Nessa rede, e essas podem ser conectadas ao mesmo tempo com o mesmo IP. No caso da utilização de IPs estáticos, não é possível que mais de uma máquina possui... Não, esquece. Acabei de falar para você, eu não posso ter duas máquinas com o mesmo IP na mesma rede. Boa, falsa aí, ó. Show de bola. Sem choro. Tá? Um programa freeware, um programa grátis, é um software gratuito cujo código-fonte não está disponível para download e, portanto, também não pode ser alterado. Esta característica relacionada ao código-fonte é dita sobre um open source. Perfeito. Open source é software livre. Software livre você pode alterar. Software freeware você não pode alterar. Você só usa softwares open source, basicamente Linux. Você pode mexer, distribuir, alterar. Essa informação é verdadeira. Está lá. Ok? Uma das características de um ataque DDoS é a intrusão destruidora, que utiliza centenas ou milhares de computadores conectados a uma rede e que direcionam ataques coordenados em simultâneos a uma determinada máquina da rede. É tido como um dos mais eficazes ataques via rede de computadores. Instrução distribuída. Instrução distribuída. Quase não saiu, hein, gente? Tá louco, só? Mas a resposta tá certa. Acabamos de discutir hoje que o DDoS faz isso. Ele me coloca nessa situação aí de eu poder derrubar uma rede. Acontece muito isso. Beleza? Galera, espero que eu tenha ajudado hoje. Perfeito? Nós fechamos o tripé de net, segurança e rede nesse conceito. E nos vemos num próximo passo aí, beleza? Grande abraço, bons estudos para todo mundo. Façam download desses conteúdos aí para vocês terem em mãos essas armas, essas ferramentas para as provas. Um abraço, até a próxima, gente. Valeu!